Bom, a SVM é uma técnica de classificação supervisionada. É um classificador linear binário não probabilístico que classifica os dados sempre em apenas duas classes. Com ele, temos resultados comparáveis aos obtidos por outros algoritmos de aprendizado. A ideia geral consiste na capacidade do perceptron de construir uma fronteira se os dados forem linearmente separáveis. Mas a questão que fica é: qual que é a fronteira melhor? A SVM trabalha com a maximização da margem, onde a fronteira dos dados de treinamento mais distante é a melhor. A SVM linear com margens rígidas define uma fronteira linear a partir de dados linearmente separáveis, onde a separação dos dados ocorre por meio de um hiperplano. O conjunto de dados dessa SVM possui apenas duas classes que tratamos como a classe mais 1 e a classe menos 1. Um dado é visto como um ponto num espaço de p dimensões. Queremos saber se a gente pode separar esses pontos com um hiperplano de p-1 dimensões e queremos saber também se o problema em questão é linearmente separado. Existem muitos hiperplanos possíveis. Na figura, nós vemos duas possíveis soluções, mas podem haver várias. Então, qual o melhor plano? A SVM vai sempre buscar o hiperplano máximo, aquele que tem uma maior separação ou margem entre as duas classes. Portanto, a solução acaba sendo encontrar o hiperplano que maximiza a margem do limiar de decisão. O hiperplano de separação é dado por essa equação, wx mais b igual a zero, onde o w é o vetor de pisos, que tem a mesma dimensão das amostras e é perpendicular ao hiperplano de separação, e o b é um escalar. A equação divide o espaço em duas regiões para saber qual que é a classe mais 1 e qual que é a classe menos 1. Essa equação permite obter um número infinito de hiperplanos equivalentes, mas qual deles escolher? Temos que selecionar WB de forma que os exemplos mais próximos do hiperplano tenham o módulo de wx mais b igual a 1, e assim nós teremos que, quando wx mais b é positivo, a classe é mais 1, e quando wx mais b é negativo, a classe é menos 1. Mas e se o problema não for linearmente separável, o que a gente faz? Bom, geralmente é difícil achar dados linearmente separáveis, e é muito comum encontrarmos ruídos e outliers. Então, surge a necessidade de uma nova abordagem que seja empregada quando não há um hiperplano que divida os exemplos em mais 1 e menos 1, permitindo que os dados violem essa restrição. A nova abordagem ela consiste em flexibilizar as restrições de otimização usando variáveis de relaxamento do problema. Essas variáveis elas medem o grau de classificação errônea no conjunto de treinamento. Bom, tá aí a comparação, as duas equações, uma é com margens rígidas e a outra com margens suaves. Repara nessa variável εi. Essa é a variável em questão, que é a variável de relaxamento. As variáveis de folga, εi, medem onde se encontram as amostras em relação às margens de separação. Se o valor dela for zero, a amostra está fora da região entre esses hiperplanos e ela é classificada corretamente. Se ela for positiva, mede a distância da amostra em relação aos mesmos. Quando o dado é classificado erroneamente, a variável de folga já assume um valor maior do que 1. E aí já dá para fazer uma interpretação mais aprofundada. No entanto, um dos problemas dessa abordagem é que não há restrições sobre o número de classificações incorretas. O algoritmo sempre tenta maximizar a margem do limiar de decisão indefinidamente, relaxando as restrições o quanto for necessário. Então qual que é a solução nesse caso? A solução seria inserir uma penalidade sobre os relaxamentos. Essa penalidade ela seria uma constante que impõe um peso diferente para o treinamento em relação à generalização. Essa constante C a gente determina empiricamente, com base no desempenho do classificador em dados de validação. O problema convexo que a SVM linear com margens suaves tem implica na otimização de uma função quadrática que possui apenas um mínimo global. Por causa disso, a SVM linear acaba tendo uma vantagem sobre as redes neurais, pois as redes neurais elas possuem mínimos locais na função objetivo
que a todo momento procura-se sempre minimizar. Mas se o problema de classificação não for linear, tem muito caso que não é possível dividir satisfatoriamente os dados de treinamento por um hiperplano. Então o que é feito? A solução é mapear o conjunto de treinamento do espaço original, não linear, para um espaço de maior dimensão, denominado espaço de características, que é linear. Para isso, a gente tem uma função φ que transforma, que mapeia o espaço original dos padrões para um novo espaço de atributos m-dimensional. Nesse novo espaço, os padrões x passam a ser linearmente separáveis, e o m pode ser muito maior que a dimensão do espaço original. Aí a gente pode cair no problema na maldição da dimensionalidade. Tá aí um exemplo onde essa função φ é aplicada. E aí você observa que com essa função de transformação φ, o problema de otimização ele volta para uma SVM linear. Aí as duas equações a gente observa a diferença, que ao invés de xi a gente coloca a função φ de xi. Mas isso se a transformação for conhecida. Temos o seguinte problema: qual transformação φ de x que torna linearmente separável um determinado conjunto de n padrões x1, x2, x3 até xn? A gente pode contornar esse problema utilizando uma formulação equivalente do problema de otimização, que é a formulação via multiplicadores de Laplace. Nela, a gente consegue encontrar extremos, máximos e mínimos de uma função de uma ou mais variáveis suscetíveis a uma ou mais restrições. Essa é uma ferramenta importante em restrições de igualdade, porque a solução depende apenas do produto φ de xi com o φ de xj para cada par de padrões xi e xj, e não dos termos individuais. Isso aí é obtido com o uso de funções denominadas kernels. Ele realiza a transformação de espaço. É comum empregar a função kernel sem conhecer o mapeamento φ, que é gerado implicitamente, que é a matriz kernel. Nosso objetivo então é determinar essa matriz de produto sem precisar conhecer a transformação φ. Tá aí a utilidade dos kernels, portanto, é na simplicidade do cálculo e na sua capacidade de representar espaços mais abstratos. Temos o teorema de Mercer, que garante que para algumas classes de kernel K, X e XJ sempre existe uma transformação φ. No entanto, esse teorema não garante nada sobre a dimensão m do espaço transformado φ, que pode até ser infinita. E aí a gente cai naquele problema da maldição de dimensionalidade. Quando a gente usa um kernel RBF e uma SVM, a gente tem que o problema recai exatamente em uma rede neural do tipo RBF. Nesse caso, os centros e o número de neurônios da rede são dados automaticamente pelos vetores de suporte. Daí a gente tem o problema do overfitting, que maximizar a margem no espaço transformado pelo SVM não linear não garante a inexistência de overfitting. Ele sempre existe um número de dimensões suficientemente grande que separa S dados de treinamento, por exemplo. Um kernel RBF para cada padrão. A gente encontra N padrões com N vetores suportes. Então, como que a gente controla esse overfit? A gente usa uma técnica de relaxamento que a gente já descreveu lá atrás, no começo desse vídeo. A vantagem dela é sempre encontrar a melhor solução possível para o problema de otimização em questão, e ela é um dos mais eficientes classificadores para problemas de elevada dimensionalidade, que a gente tem muito atributo, que acontece muito na vida real. No entanto, a desvantagem deles é que são classificadores do tipo caixa preta. A gente não sabe a interpretação, a gente não consegue interpretar a estratégia da decisão como árvores. Eles são voltados apenas para atributos numéricos também. Por exemplo, a gente quer lidar com atributos que não sejam numéricos, como tempo, ensolarado, nublado. A gente não consegue trabalhar com esse tipo de classificador para esse tipo de problema. E eles também possuem uma complexidade mínima de ON ao quadrado, que geralmente é ON ao cubo. Então é muito crítico se a gente tiver muitos dados, uma quantidade enorme de dados de treinamento. Isso acaba tornando-se um problema. Agora a gente vai discutir SVM multiclasse, que SVMs são classificadores binários. Então como que a gente vai classificar várias classes? A gente usa múltiplos SVM binários. E aí a gente consegue construir um classificador multiclasse. A gente tem duas alternativas para fazer isso.
Uma é a decomposição de N e a outra é a decomposição de 1. Na decomposição de N, a gente tem N classificadores binários. Cada classificador identifica uma classe das demais N-1 classes restantes. E essa decomposição simplifica o problema, porque é muito mais simples distinguir entre as duas classes. Os empates eles são resolvidos utilizando alguma medida de confiabilidade das classificações. Tá aí a decomposição de 1. Cada classificador classifica uma amostra dentro de um par de classes possíveis. No treinamento, padrões que não pertençam às duas classes envolvidas são ignorados. Aí a gente usa mais classificador que a abordagem de N. A classificação das amostras passa por todos os classificadores. Classe com maior número de votos é escolhida e a gente tem uma menor suscetibilidade a erros. Na decomposição 1 de 1, a gente vê um grafo direcionado a cíclico, onde o problema é decomposto em diversas classificações binárias. A gente observa aí na figura como que é feito. E a gente encerra por aqui a nossa aula. A gente agradece ao professor Ricardo, professor Rodrigo, professor André Bax por darmos essa aula aí para a gente estar dando agora.